Fala galera, eu sou o Caio na Estrada e já fazem mais de 4 anos que eu vivo viajando. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu faria de diferente se eu fosse começar a viajar hoje. Acho que isso é muito importante, né? Porque, assim, obviamente, né, teve muitas situações que eu acabei aprendendo na prática, situações que ninguém não me falou nada, né? Então, acho que são conhecimentos, são aprendizados que eu tenho, que eu acho que pode ser muito válido para muitas pessoas. Então, eu acho que a primeira coisa é, a partir do momento que você já tem, né, essa consciência de que você quer viver viajando, ou pelo menos por um tempo ter essa experiência, é muito importante você ter um planejamento financeiro, né? E o que seria esse planejamento financeiro? Seria você ter uma base de quanto que você vai gastar por mês, seja com hospedagem, seja com alimentação, seja com deslocamento para vocês para as cidades. Você saber qual que vai ser o seu estilo de viagem. Então, por exemplo, eu já falei que tem várias plataformas hoje que te permite você não pagar hospedagem. Tem muitas maneiras de você economizar com alimentação, por exemplo, ficando em lugares que tem cozinha compartilhada, né? E da mesma maneira, passeios turísticos também. Hoje é possível fazer passeios turísticos sem pagar nada. Então é muito importante ter esse conhecimento, ter esse planejamento para você saber uma média mensal de gasto que você vai ter. A partir disso, uma das coisas que eu acho que é importante também é você ter essa reserva então de dinheiro para você saber, né, quanto de dinheiro aí que você vai precisar para gastar de acordo com os meses. E uma das coisas que eu não fiz, que eu me arrependo muito, é, além desse planejamento, você ter um plano para poder fazer dinheiro enquanto viaja. Por que que isso é muito importante? Porque você vai ter gasto. Então, se você não tiver nenhuma fonte de renda entrando dinheiro, você vai acabar ficando sem dinheiro nenhum. E isso foi uma das coisas assim que eu não fiz, eu não me planejei nesse sentido de ganhar dinheiro e que eu achei que eu passei por momentos de muita ansiedade porque eu não sabia como ganhar dinheiro. E aí, por causa disso, eu testei várias coisas para ganhar dinheiro com a internet, trabalhando remoto. Muitas das coisas assim não deram certo e eu fiquei muito frustrado. Então, se você sair, né, já com um plano, né, poxa, eu vou ganhar dinheiro, sei lá, trabalhando com redes sociais, fazendo conteúdo, trabalhando, né, na minha profissão que eu tenho hoje, mais fazendo os atendimentos de maneira online, vai te poupar muita ansiedade, sabe? Você vai ficar muito mais tranquilo porque você vai estar ganhando dinheiro. Então, eu acho que isso é um dos principais aprendizados que eu tenho hoje. E também tenha uma reserva de emergência. Eu acho que é muito importante você ter uma reserva de emergência, né? Porque pode acontecer imprevistos no caminho, né? E eu já vi assim amigos que não tinha reserva de emergência e aí acabou meio que precisando de ajuda, né? Enfim, de pegar dinheiro emprestado, né? Ou em ter que trabalhar numa coisa que não gostava. Então, acho que é importante você ter uma reserva de emergência, né? Tanto para situações médicas, hospitalares que a gente está propício não, né? A gente está sujeito a acontecer, quanto também uma reserva para você comprar uma passagem para voltar para sua casa. Então, isso eu acho que acaba sendo muito importante também. A terceira coisa é você também aí ter um roteiro macro, né? Digamos assim, eu quero subir para o Nordeste, eu quero conhecer o Norte, quero conhecer a América Latina, mas você não ter um roteiro, né, totalmente fechado. E por que que eu digo isso? Porque no caminho você vai conhecer muita gente incrível, pessoas que vão estar viajando também e que vão ir para outros lugares que você nem imagina que existe e que você pode se interessar. Então eu acho que é legal você ter uma flexibilidade de roteiro, você saber aí que você pode, né, adaptar a sua rota, né, em algum momento da sua viagem, porque você, no fundo, o que importa, né, o que vai valer a pena são as experiências, e muitas das experiências mais incríveis que você vai mais lembrar são as experiências das pessoas que você conhece, né, das indicações que você tem enquanto você está viajando. Então eu diria para você ir aí com um roteiro macro, né? Se você quer ir para o Nordeste, vai, mas não vai com um micro roteiro, né? Com as coisas tudo planejado. Vou ficar esses dias aqui, depois nos outros dias eu já vou para outra cidade, porque as surpresas acontecem, né? Então permita ser surpreendido enquanto você viaja. Uma das outras coisas, né, que eu acho que vale muito a pena, né, se você tiver essa oportunidade, é você fazer uma experiência antes.
Então, por exemplo, você não precisa já sair viajando de cara. Você pode fazer uma viagem um pouco mais longa. Então, pegar um mês, ir para alguma praia ou alguma cidade que você queira muito conhecer, você vai, curte, né, essa cidade durante esse tempo, fica lá, porque aí num período um pouco maior você já vai saber como que é viver viajando. Então, eu acho que isso acaba sendo um belo de um treinamento. E além disso, né, principalmente você se preocupar em ter rotina enquanto você viaja. Eu não tive isso no começo, então assim, eu gastei muito dinheiro de uma maneira desnecessária. Eu não fui tão produtivo como eu poderia ter sido desde o início, porque eu não tinha rotina. Então, para mim, eu via as pessoas viajando de férias e eu queria também viajar de férias igual elas. Mas no fundo eu não estava viajando de férias e isso é muito importante você saber. Então tenta separar aí, né, as horas do seu dia e fazer como se fosse uma rotina, né? Você colocar, na parte da manhã eu vou trabalhar, na parte da tarde vou conhecer o lugar e à noite vou ficar tranquilo. Enfim, eu acho que é importante você ter essa gestão, né, do seu tempo, justamente para poder não acontecer da mesma maneira que aconteceu comigo. Então eu tenho certeza que se eu tivesse esse planejamento já desde o início, eu ia economizar muito tempo aí, muito dinheiro também, porque eu já saberia, né, que eu precisaria ter essa rotina para mim me manter viajando, porque eu não estava de férias. E por fim, eu acho que é legal você também se permitir recomeçar, sabe? Se recomeçar no sentido de, desde você fazer atividades novas, né? Você fazer novos hobbies, né? Você ter novas experiências, eu acho que isso é muito bom. Então, assim, não tem problema, por exemplo, questão profissional, né? Eu recomecei muitas vezes e isso eu acabei fui frustrando muito porque não dava certo, sendo que isso é algo normal. Então, se você estiver fazendo alguma coisa, né, algum projeto, né, durante o seu tempo que você está viajando, já que você já está nesse ambiente, né, de liberdade, eu acho que se permita recomeçar tantas vezes que forem necessárias. Inclusive, se você tiver que voltar para a sua cidade, para a sua casa, por algum motivo, não tem problema nenhum, sabe? Você não tem que seguir o caminho dos outros, você não tem que fazer as mesmas coisas que as outras pessoas fazem. Eu acho que a viagem ela é sua, né? Então você tem que fazer aí as coisas que ficam melhor para você. E é isso, pessoal. Eu acho que esse é um papo assim que eu queria trazer também aqui pro canal, né? Porque eu acho que esses foram aprendizados aí muito valiosos que eu tive, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas também que têm curiosidade ou queiram fazer essa migração para ter esse estilo de vida, né, de nômade digital. E se tiverem aí mais perguntas, dúvidas, coloque aqui nos comentários que eu vou responder a todos. Se não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu estou sempre agora compartilhando conteúdos não só dos lugares, mas também curiosidades, né, e um pouco mais sobre como que é esse meu estilo de vida viajando. Até o próximo vídeo.